Capítulo 622, Formando um espírito de batalha. Tradução, do Corã Revisão, 0. Esta foi a 21ª placa de pedra. Eu fiquei aqui por 1 mês e 10 dias e só agora consegui passar por ela. Recordando a experiência destes últimos 40 dias, Duamukun sentiu um medo persistente. Essas placas de pedra não eram tão simples quanto pareciam. Uma vez que alguém as tocasse com sua percepção, eles teriam que suportar o terrível impacto proveniente das placas de pedra. Muito menos compreender os mistérios dentro dessas placas de pedra, utilizar sua percepção nessas placas de pedra poderia prejudicá-lo gravemente. Andando por todo o caminho, 20 placas de pedra pelas quais ele passara antes, a pressão aumentou em cada uma delas. As primeiras 10 placas de pedra não eram nada, ele tinha passado facilmente por elas. Mas depois delas, a dificuldade tinha aumentado por uma grande margem, mas Duamukun ainda era capaz de lidar com isso. Depois do 20º dia nesta estrada, a 20ª placa de pedra apareceu e foi o verdadeiro terror. Duamukun havia passado 40 dias encalhado nesta única placa de pedra. Persistindo até que ele rompesse esta última placa de pedra, este já era o limite que Duamukun poderia suportar. Quando ele olhou para todas as placas de pedras do caminho do imperador que estavam à sua frente, Duamukun só pôde suspirar com frustração. A disparidade era muito grande. Apenas a 21ª placa de pedra fez com que ele exaurisse cada gota do seu potencial. A dificuldade dessas placas de pedra à frente poderia ser imaginada. Na verdade, Duamukun nem sabia quantas placas de pedra estavam na frente dele. O caminho do imperador. Depois de completar este desafio, alguém se tornaria um imperador inigualável. Isso certamente não era mentira. Além disso, aquelas potências no nível dos imperadores que apareceram no caminho do imperador certamente não eram do tipo comum, mas aquelas existências que espreitavam do próprio auge da força. Não há limite neste mundo, não importa o quão forte você seja, sempre há alguém mais forte. Eu achava que meu talento superava em muito todos os outros jovens heróis de elite das estepes do abate sangrento, eu nunca seria pressionado por um mero humano como Lin Ming. Se eu fosse comparado àqueles talentos dos tempos antigos, seria ainda mais patético. Duamukun sacudiu a cabeça com pesar. Este caminho do imperador foi provavelmente construído para aqueles jovens talentos dos tempos antigos para ganhar experiência. O que ele vira era apenas a ponta do iceberg e, no entanto, ele havia alcançado seus limites. Quão forte poderia ter sido esses jovens heróis de elite dos tempos antigos? Eu deveria sair agora. Depois de estar no caminho do imperador por 160 dias, o aumento da minha força foi imenso. Eu me pergunto como eu fui em comparação a Lin Ming. Junto com Lin Ming, Duamukun também era reconhecido como o talento número 1 nas estepes do abate sangrento. Sua origem era uma seita quase no 6º grau, a Terra Santa da Madeira Divina. Ele na realidade era um fei e seu entendimento com relação às leis atingira um grau extremamente alto. Sua percepção era incomparavelmente monstruosa e, em sua tenra idade, ele já estudara minuciosamente os principais métodos de cultivo de sua Terra Santa da Madeira Divina. Os Fei tinham uma compatibilidade naturalmente superior com as leis do que os humanos e além de ser pessoalmente instruído e ensinado pelo Imperador Fei de 3 estrelas, o Ancião Supremo da Terra Santa da Madeira Divina, a compreensão de Duamukun com relação ao conceito do espaço e o conceito do tempo eram muito altas. Com relação ao conceito da água e ao conceito da madeira, ele também era muito qualificado. Com relação à compreensão dos conceitos, ele estava confiante de que não perderia para ninguém.
Duan-Kun pensava que, mesmo que o seu talento em geral fosse inferior ao de Lin Ming, isso não significava que ele era mais fraco. Afinal, ele era um pouco mais velho. Além disso, ignorando outros aspectos do talento, apenas em termos da compreensão das leis, Duan-Kun sentiu que estava acima de Lin Ming. E nesse caminho do imperador, ele testava especificamente a percepção e a compreensão das leis. Quanto mais forte alguém fosse nestes aspectos, mais inspirações e soluções de mistérios eles poderiam coletar destas placas de pedra do caminho do imperador. Com relação à 21ª placa de pedra, mesmo com o entendimento das leis e dos conceitos de Duan-Kun, ele já havia utilizado tudo o que tinha. Ele queria muito saber o quão longe Lin Ming tinha ido. Lin Ming, gostaria de saber qual placa de pedra você conseguiu alcançar. Se você não chegou até a 20ª, então eu realmente ficarei desapontado. Depois de deixar a torre divisória de céus, eu vou estar procurando uma partida contra você. Duan-Kun pensou em voz alta, seus olhos brilhando com um espírito de luta vívido. A pessoa comum teria pensado que era triste nascer na mesma época que um gênio monstruoso, mas Duan-Kun não achava isso. Se ele sentasse sozinho no pico mais alto com nada além de sua própria solidão desolada, então isso seria apenas uma posição imensamente fria e ele não estaria fazendo nada além de desperdiçar seu próprio potencial. Por outro lado, se ele tivesse um rival, ambos poderiam tentar se superar e ambos poderiam ter seu progresso avançando a largos passos um ao lado do outro. Essa era a autoconfiança que pertencia a um verdadeiro talento de nível superior. Depois de ficar no caminho do imperador por 161 dias, Duan-Kun finalmente foi embora. A saída de Duan-Kun criou uma grande agitação dentro da torre divisória de céus da nuvem celestial. Até mesmo as torres divisórias de céus próximas foram informadas dessa notícia. Um rumor foi passado que depois que Duan-Kun deixou o caminho do imperador, cada movimento dele faria com que o poder do espaço ao seu redor fosse despertado naturalmente. Esse era um limiar extremamente alto que só ocorreria quando a compreensão das leis atingissem um nível aterrador. Como uma ordem sendo seguida uma vez que fosse dada, essa era uma verdade semelhante. Duan-Kun estava longe de atingir esse limiar, mas ainda era o suficiente para assustar a todos. O atual Duan-Kun emitia um sentimento profundo e insondável. Neste ponto, de todos os gênios que haviam entrado no caminho do imperador, o único que ainda não havia saído era Lin Ming. Isso fez com que todos quisessem saber exatamente quais tipos de melhorias Lin Ming havia feito dentro do caminho do imperador. No mundo de vontades, uma chama deslumbrante passou. Lin Ming tinha se tornado um com sua lança e ele era como um meteoro enquanto passava pelo corpo formado pela vontade de uma potência no nível imperador. Bang! O corpo formado pela vontade se quebrou em pedaços, tornando-se incontáveis fluxos de luz que fluíram lentamente para o corpo de Lin Ming. Uma sensação como uma brisa da primavera se espalhou por todos os cantos do corpo de Lin Ming. Eu estou no caminho do imperador há 5 meses e finalmente consegui me adaptar à supressão da intenção marcial do imperador primordial. Lin Ming retirou-se do mundo de vontades e engoliu uma pílula de recuperação da alma. Neste momento, todas as pílulas de recuperação de alma de grau superior tinham sido ingeridas por ele. Agora, sempre que se retirava do mundo de vontades, só podia tomar pílulas de recuperação de alma de grau médio e alto para revitalizar sua alma. Felizmente, toda vez que ele destruía o corpo formado pela vontade de uma potência no nível imperador, um feixe de sua vontade permaneceria e fluiria para ele, um puro poder de alma que seria capaz de reparar o dano causado ao seu corpo formado pela vontade. Caso contrário, provavelmente já teria havido feridas ocultas no mar espiritual de Lin Ming.
Olhando para as infinitas luzes que se estendiam até a grande distância à sua frente, Lin Ming pegou um cristal de sangue demoníaco de grau superior e começou a meditar novamente. Durante 5 meses, ele passou esse tempo todo lutando. Ele teve que sofrer regularmente a dor de rasgar a alma e ter seu corpo formado pela vontade arruinado. Esse tipo de dor excruciante era ainda mais insuportável do que a dor física do corpo, sem contar que ele a suportara por 5 meses até agora. Nos últimos dias, eu ainda não fui capaz de formar meu próprio espírito de batalha, mas como tenho usado tantos cristais de sangue demoníaco de grau superior, meu cultivo subiu até o ponto de estar a meio passo do reino núcleo rotativo. Como a base de Lin Ming era completamente sólida, ele quase não teria problemas para avançar do reino Xiantian para o reino núcleo rotativo. Além disso, os cristais de sangue demoníaco de grau superior eram originalmente excelentes para fazer avanços através de obstáculos, de modo que seu cultivo estava constantemente aumentando durante esse período. Quanto ao seu espírito de batalha, ele ainda não havia formado um, mas Lin Ming podia sentir uma neblina fraca e nebulosa se aglomerando acima de seu mar espiritual. Isso era pura força de vontade. Toda vez que sua força de vontade aumentava com as batalhas, essa névoa se tornava mais rica e mais densa. Depois de mais de 40 dias, Lin Ming já havia permanecido no caminho do imperador por 200 dias completos. Durante esses 200 dias, a pressão do campo de força da intenção marcial do imperador primordial cresceu constantemente, mas o crescimento da força de vontade de Lin Ming foi ainda mais rápido. Isso permitiu que ele se adaptasse à pressão maciça dentro do mundo de vontades. A névoa dentro de seu mar espiritual tornou-se cada vez mais espessa, a ponto de quase se transformar em gotículas. Tchá! Um relâmpago radiante atravessou o mundo de vontades, esmagando completamente a vontade do imperador e transformando-a no puro poder da alma. Finalmente, eu derrotei o corpo formado pela vontade de uma potência no reino imperador demônio de 3 estrelas. Lin Ming caiu de joelhos, usando a lança divina do cometa roxo para se sustentar. Da cabeça aos dedos dos pés, não havia um único lugar que não fosse uma bagunça. O ombro esquerdo estava quase completamente arruinado, o peito estava manchado de vermelho, o sangue jorrava e seus órgãos estavam em um estado caótico. Se este fosse o mundo real, nesta situação ele teria perdido há muito toda e qualquer força de combate. Lin Ming tinha lutado contra o corpo formado pela vontade desta potência no reino imperador demônio de 3 estrelas por 10 dias e hoje ele finalmente o havia derrotado. Uma energia pura flui para o corpo de Lin Ming, reparando rapidamente seu corpo quebrado. Esse tipo de restauração trazia consigo uma sensação maravilhosa. O poder puro da alma era como um chuvisco leve caindo sobre ele, fazendo-o com que ele ficasse repleto por uma sensação feliz e confortável. Lin Ming mergulhou nesse sentimento confortável e maravilhoso por um tempo desconhecido. De repente, houve uma dor entre as sobrancelhas, como se toda a força de seu corpo estivesse correndo para aquele único ponto, capaz de entrar em erupção a qualquer momento. Milímetro, isso é. Os olhos de Lin Ming se abriram. Ele ficou surpreso ao descobrir que a névoa espessa que pairava sobre o seu mar espiritual de repente se contraiu sobre si mesma. Isso poderia ser. Lin Ming de repente pensou em uma possibilidade, um leve sentimento de incredulidade enchendo seu coração. Ha ha ha! Rapaz, parabéns! Você conseguiu! A voz exuberante de Mogua soou na mente de Lin Ming. Espírito de batalha! Isso é realmente um espírito de batalha! Lin Ming ficou extasiado devido à felicidade.
Ele olhou com olhos arregalados enquanto mudanças surpreendentes começaram a acontecer com a névoa espessa dentro de seu mar espiritual. Entre essas mudanças, uma leve pontada de dor causada pela força de vontade se espalhou pela mente de Lin Ming. No entanto, esse tipo de dor só o fez sentir-se inexplicavelmente excitado. Nada era impossível para aqueles que estavam dispostos a se esforçar o suficiente. Lin Ming passara quase 7 meses inteiros, sofrendo uma dor enorme em sua alma para constantemente temperar sua vontade e moldar seu espírito de batalha. E hoje, ele finalmente foi bem-sucedido. Para fazer isso, ele havia sacrificado sua velocidade de cultivo e não hesitou em desistir da estrada secundária do caminho do imperador, a das placas de pedra. Agora, neste momento em que seu espírito de batalha se formou diante de seus olhos, Lin Ming sentiu que todo esse sacrifício e dor valeram a pena. Parte da razão pela qual Lin Ming poderia formar seu próprio espírito de batalha era seu esforço, mas a maioria foi por causa de sua vontade e mentalidade incomparavelmente firmes. O coração para as artes marciais de Lin Ming era originalmente extremamente resistente e inexpugnável. Além de repetidamente engolir fragmentos de alma do cubo mágico e também cultivar a tática da alma dominante, não apenas sua força de vontade se fortaleceu, mas depois de obter a intenção marcial Sansara, isso fez com que força de vontade de Lin Ming aumentasse com relação à qualidade. Em termos da força de vontade dele, não havia nenhum artista marcial no reino de Lin Ming que pudesse se comparar com ele. Da mesma forma, ataques de alma não eram nada mais do que uma piada em frente a ele. Se não fosse por Lin Ming originalmente ter tal talento com relação à força de vontade, então modelar sua vontade teria sido inútil para começo de história. De fato, constantemente exagerar o uso do poder de sua vontade não teria feito nada além de prejudicar sua mente. Isso é, um espírito de batalha. Enquanto Lin Ming olhava para o céu sobre seu mar espiritual, ele pôde ver que a neblina lá parecia muito mais pálida e no centro daquela neblina rodopiante parecia ter uma vaga lança minúscula e azul, parecia irreal, obscura e ilusória. Essa lança era fina como um graveto e tinha apenas meio pé metro de comprimento. A ponta da lança era do tamanho de uma junta e todo o eixo era totalmente azul, brilhando com uma luz fria. Este é o meu espírito de batalha. Esta foi a primeira vez que Lin Ming viu um espírito de batalha. As lembranças que ele absorveu eram muito vagas em relação aos espíritos de batalha. Quanto ao que eles pareciam, ele não sabia. Mogua riu, isso mesmo. Todo espírito de batalha tem uma forma diferente. Algumas pessoas têm espíritos de batalha que têm a forma de armas que costumam usar, por exemplo, lanças, sabres e espadas. Há também algumas pessoas que têm espíritos de batalha que são como os elementos em que se especializam, como chamas, cristais de gelo, trovões e outros. Há até alguns espíritos de batalha específicos, que parecem bestas, plantas, fornos e assim por diante. Cuide bem do seu espírito de batalha e eleve-o bem. Seu espírito de batalha é como um bebê agora, mas mesmo assim, ainda é extremamente aterrorizante. Você é realmente uma aberração anormal. Você formou seu próprio espírito de batalha e ainda nem atingiu o reino núcleo rotativo. Eu não tenho ideia do quão aterrorizante você será quando este espírito de batalha crescer.